partir do 14. Né? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e clamamos ao Senhor para que o Senhor realmente possa estar ministrando essa palavra para o nosso coração. Por isso, fale conosco, nos ensine, Senhor, coisas preciosas e que, acima de tudo, o Senhor possa nos ajudar a vivermos as verdades que são ensinadas nesses textos. Por isso, Pai, pedimos a tua bênção, a tua graça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu clamo e peço a ti. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, essa é a última carta, né, que Jesus envia a essas 7 igrejas da Ásia Menor, no caso a igreja de Laodiceia. E aqui nós vamos ver, irmãos, que essa carta é muito severa, porque ela não fala de nenhum ponto positivo dessa igreja, pelo contrário, só fala de pontos negativos. Né? Apesar de que a igreja, né, na questão positiva, a única coisa que nós observamos dentro dessa igreja é a noção, a ideia que a igreja tinha de si. Esse era o único ponto positivo, ou seja, a igreja pensava que estava bem, né? A igreja pensava que era rica, a igreja pensava que de alguma forma estava agradando a Deus, mas na perspectiva de Deus era totalmente o contrário. Né? Agora, nós precisamos entender então, que você vai perceber que a igreja de Laodiceia, ela está dentro dessa cidade, né? E a gente vai perceber que existem muitas características que são peculiares também à igreja. Então nós vamos ver que na cidade de Laodiceia, ela tinha 4 características importantes e que de alguma forma ou outra influenciava a igreja nessas características, nesses aspectos. Então veja, a primeira característica que nós vemos, né, que aqui a cidade de Laodiceia era um centro bancário e financeiro, né? Então você vai ver que é uma das cidades mais ricas, né, daquela época. Para você ter uma ideia, essa cidade era formada por muitos milionários, e essa cidade no ano de 61 depois de Cristo teve um grande terremoto naquela cidade, devastou totalmente, né, a cidade de Laodiceia. A cidade era tão rica, porque nós sabemos que quando ocorre uma calamidade, em qualquer cidade, né, com a tendência do governador, do prefeito, buscar ajuda, né, do governo, justamente para poder ajudar a restaurar o caos, né, que foi instalado. Mas essa cidade tinha tanto recurso, tanto dinheiro, que ela reconstruiu a cidade com recursos próprios. E por causa disso, nós vamos perceber que essa cidade, então, os habitantes delas, elas se orgulhavam de sua riqueza, por terem a riqueza, né? E essa cidade também era tão rica que ela não sentia necessidade de Deus. E esse aqui realmente é um ponto que nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque o próprio Timóteo, né, ele deixa a carta que Paulo envia a Timóteo, deixa bem claro no capítulo 6, que o princípio de fato de todos os males é o amor ao dinheiro, ou seja, a relação que nós temos com a riqueza. Muitas pessoas não sabem lidar com riqueza, muitas pessoas colocam a riqueza como se fosse um Deus, e à medida que você estabelece esse tipo de relação
com riquezas, com certeza isso traz danos terríveis para a vida da pessoa, né? Então essa igreja era assim, ela se orgulhava de toda a riqueza que tinha na cidade. Veja agora, e vai guardando essas características, porque é exatamente isso aqui que está sendo infiltrado dentro da igreja, e é exatamente isso que os membros da igreja estavam se sentindo orgulhosos, né, por aquilo que tinha. Então veja, segunda característica dessa igreja, também ele é um centro de indústria de tecidos, né? Então a cidade de Laodiceia produzia uma lã especial famosa e que era distribuída pelo mundo inteiro. Por causa disso também a cidade se orgulhava de produzir tais roupas e vestimentas, né? Então isso é muito importante. Terceira, lá também era o centro médico de importância, ou seja, ali havia uma escola de medicina muito famosa. E para você ver aí, para você ter noção, você vai perceber que lá se fabricava, né, 2 remédios milagrosos, considerados milagrosos. Um era para curar os ouvidos, outros eram para curar os olhos. Mas o mais conhecido era com relação ao colírio que era produzido lá, né, que vinha através do pó frígio, para fabricar esse colírio, para poder realmente servir de remédio, para poder usar nas enfermidades das vistas, né? E ali então você vê que a cidade então ela se orgulha também de poder produzir esse tipo de colírio, esse tipo de remédios, e que eram distribuídos para toda a população do mundo da sua época. E por quarta característica, você vai ver também que ali é o centro das águas térmicas. É interessante você ver que essa região onde está Laodiceia, ela era formada por 3 cidades. Primeiro, cidade de Colossos. Segundo, a cidade de Arópolis. E terceiro, a cidade de Laodiceia. E você vai ver que em Colossos ficavam as fontes das águas frias. Você vai ver que em Arópolis ficavam as fontes das águas quentes. E em Laodiceia ficava as fontes de águas mornas. Por quê? Porque essa junção dessas 3 cidades, então vinha água fria, né, lá de Colossos, aí descia água quente de Arópolis, elas se uniam e desembocavam na cidade de Laodiceia. Então o que acontecia? Crente, frio, tornava água morna, e era exatamente essa água que chegava até a cidade. As águas de Laodiceia eram águas que mornas, né? E obviamente que nós sabemos que em questão de terapêutico, né, você vai ver que todas as vezes que uma pessoa tem algum problema, seja nas pernas, no braço, seja em qualquer lugar, você vai ver o que geralmente as pessoas recomendam, os médicos principalmente, ou é água fria ou é água quente, né? Dificilmente você vai ver água morna, né? Mas aqui a gente vê literalmente sendo utilizado exatamente isso. Então as águas mornas de Laodiceia não servia para nada, essa era a ideia, né? Então guarde essas informações, né? Porque é muito importante, porque a gente vai entrar dentro da igreja de Laodiceia e a gente vai perceber essas características da cidade influenciando a igreja. Então a igreja está se sentindo rica, abastada, não precisa de ninguém. A igreja está se sentindo bem porque eles produzem vestimenta e acham que essas vestimentas que elas têm não tem problema nenhum, né? Está cobrindo a sua vida, cobre essa questão espiritual, né? Terceiro, você vai ver que eles produziam esses 2 remédios, tanto para o ouvido e para o colírio para os olhos. Então eles achavam que estavam vendo normalmente, não tinha problema nenhum com a sua visão. E quarto, eles tinham aí essas águas mornas, onde Jesus fala que está a ponto de vomitar essa igreja. Por quê? Porque não é nem quente, não é nem frio, mas é morno, né? Então ela não causa impacto nenhum, ela não produz absolutamente nada. Essa é a ideia, né, que nós precisamos ter. Então veja, essa igreja então ela tinha a cara da cidade, né? Em vez dela transformar a cidade, a igreja tinha se conformado com as características dessa cidade. E você vai ver então que os crentes, eles não têm entusiasmo, né? Os crentes também são débeis de caráter. Os crentes dessas igrejas são prontos a se comprometerem
com as questões mundanas, são descuidados. Eles pensavam que todos eles estavam bem, né, diante dos olhos de Deus, e eles se sentiam o quê? Satisfeitos por isso. Achavam que não precisava de absolutamente, que a sua vida espiritual estava do jeito que agradava ao Senhor, né? E aí nós vemos também que na carta para Laodiceia, como eu disse, você não vai ver, né, o Senhor, né, como já falou, que é o próprio Deus, né, que envia essa carta, né, mandando João escrever e enviar para a liderança dessa igreja. Veja então que o próprio Senhor, nós vamos perceber que ele não menciona perseguições pelos romanos. A igreja não está sofrendo perseguição. A igreja não está sofrendo perseguição pelos judeus. Lembrando, né, que as outras igrejas tinham muito dessa ação de perseguição dos próprios judeus, daqueles que faziam parte do seu povo. E eles não tinham problema por um tipo de falsos mestres, pelo menos dentro do contexto da carta, né? Não tem falsos mestres dentro da igreja, mas nós vamos ver que a Laodiceia era muito parecida com a igreja de Sardes, né? Você vai ver que a igreja de Sardes é um exemplo de uma igreja o quê? Nominal e acomodada, uma igreja superficial. Só que na igreja de Sardes a Bíblia fala que havia um grupo, né, que não deixou se contaminar pela igreja, ou um grupo que se preservou, que estava vivendo a vida com Deus. Na igreja de Laodiceia não existe esse tipo de pessoa. Praticamente todos estavam contaminados por essa ação que acontecia dentro da igreja, né? Então isso é uma coisa assim lamentável, triste, né? Nesse sentido de perceber que os membros dessa igreja, elas estavam literalmente contaminados por tudo isso que nós vemos como característica da cidade. A gente vai ver que provavelmente todos esses membros participavam da alta sociedade, né? Então você vai ver que essa riqueza econômica da cidade, ela exercia uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Eu não sei se os irmãos conhecem crentes que são envolvidos com negócios. Vocês conhecem? Tem algum amigo de vocês que trabalha com negócios? Eu não sei como é que é a vida deles, mas todas as pessoas, irmãos, que eu conheço, que se envereda pelo caminho de negócios, de alguma forma ou outra, a fé deles, de alguma maneira ou outra, foram abatidas em alguns sentidos. Não serve mais a Deus da forma como serviam. É óbvio que eles usam o pretexto, né, do negócio, dizendo, não, eu estou fazendo isso, mas é para abençoar a igreja, é para abençoar o reino, né? Mas, infelizmente, o que nós percebemos é que essa relação tem contaminado a vida deles de uma tal forma que isso tem abatido a vida espiritual. Isso tem tomado conta do coração deles. A prioridade já não é mais a questão do reino. A prioridade são negócios, é ganhar mais. E aí eles usam o pretexto, mas eu quero ganhar mais porque eu quero abençoar mais. Mas quanto mais ganha, menos tempo tem para as coisas de Deus. E quanto mais ganha, mais envolvido com as coisas, com os negócios, de uma tal forma que eles não conseguem mais separar tempo para as coisas do Senhor. Não conseguem mais separar, porque o negócio toma conta de uma tal forma que eles não conseguem mais separar isso, e vivem de uma forma literalmente alienada, afastada das coisas de Deus, e isso tem abatido muitos cristãos. É por isso que Paulo fala em Timóteo que realmente quando nós mantemos uma relação de amor com a riqueza, esse é o que vai levar a nós termos todo tipo de males que você imaginar. Por causa desse tipo de relação, muitos se afundaram na ruína, na destruição, na perdição. E é assim mesmo, irmãos. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela quer, ela nunca está satisfeita com o que tem. E ela vai querendo mais e mais, quer fazer mais. E é óbvio, nós sabemos que tudo isso vai demandar tempo. Se a relação é amor, pode ter certeza que você vai dedicar o seu tempo, a sua vida, os seus esforços, tudo vai ser dedicado para isso.
né? E você abre mão da vida com Deus. É isso que acontece. E infelizmente eu conheço muitos irmãos em Cristo que infelizmente se enveredaram por esse caminho. Eles aparecem de vez em quando na igreja, assim. De vez em quando fala alguma coisa ou outra das coisas de Deus. Mas a vida ela está impregnada com negócio. Só falam de negócio. Não falam mais de outra coisa a não ser negócio. Mas usa o pretexto da fé para poder falar de negócio. Porque geralmente fala, não, mas é para abençoar, não, mas é para fazer você ter recurso financeiro, não, mas é para você ter uma vida, né, futura abençoada, ter um pezinho de meio, coisa parecida. Mas a realidade espiritual não mostra isso. E essa igreja aqui, ela é exatamente assim. Eu conheci um irmão, né, isso traz muita tristeza, né, porque ele era uma pessoa muito firme com o Senhor, servia a Deus, e ele virou, né, literalmente uma pessoa assim de negócios, né? E ele me disse uma vez, irmãos, ele falou que para ele, porque ele mexe com a agência, né, de turismo, viagem, ele fala que para ele conseguir certas coisas, ele tem que submeter a vida dele a muitas coisas também. Por exemplo, antes ele não bebia, hoje ele falou que é impossível não beber, ele tem que beber. Porque geralmente as pessoas de negócio bebem, eles têm que beber. Por causa disso também, ele fala que muitas vezes ele tem que enveredar por caminhos que se ele não fizer, ele é deixado de lado. Então, para fazer parte, então ele tem que fazer a mesma coisa também. Aí começa. É isso que o texto está falando, essa ação de corrupção, a influência dessas coisas sobre a vida e a espiritualidade do cristão. Então, essas são as características que estão acontecendo. Aí veja, qual o diagnóstico que Cristo faz da igreja? Lá no versículo 15, você vai ver o primeiro diagnóstico. Está aqui, ó. Leia aí, versículo 15. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera fosse frio e quente, ou seja, um crente morno, certo? O que significa isso? O primeiro diagnóstico que Cristo traz aqui nesse texto para a sua igreja é o quê? Que Jesus identifica, né, a falta de fervor espiritual na igreja. A falta de fervor espiritual. E como é que nós medimos o fervor espiritual? De três formas, irmãos, nós podemos medir isso. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 32, nós vamos ver Jesus falando, quando ele estava para caminho de Emaús, ele está caminhando com 2 discípulos, e os discípulos vieram, né, lá de Jerusalém, e eles estavam entristecidos por tudo aquilo que tinha acontecido com Cristo. Afinal de contas, Jesus foi crucificado, e já era o 3º dia que isso tinha acontecido. E aí esse homem chega, no caso era Jesus, e começa a falar com eles, e começa a discorrer, né, a palavra de Deus, desde o Velho Testamento, dos profetas, a lei, começa a falar. E esses homens falam, no nosso coração não ardia quando ele falava acerca das Escrituras. E aí você vê então que aqui é uma ação de um coração ardente, um coração fervoroso, um coração que quando ele está na igreja, ele se deleita nas coisas de Deus, tem prazer na lei de Deus, gosta de estar na comunhão com os irmãos e com Deus. É um coração ardente. Atos 17:11, quando fala do povo de Bereia, né, Paulo fala que o povo de Bereia é diferente de Tessalônica. Por quê? Porque eles recebiam com toda a avidez a palavra de Deus, ou seja, com todo o desejo, com todo o amor, com toda a vontade. Aquilo era importante, afinal de contas é a palavra de Deus. E eles falavam que eles julgavam todas as coisas. Quando alguém falava acerca das palavras, eles julgavam aqueles que estavam falando. E aí fala que eles checavam nas Escrituras para ver se de fato era assim. Se tivesse de acordo, ok, aceitava. Se não tivesse, rejeitava. Eles tinham amor pela palavra. Esse fervor espiritual que nós estamos falando, que vem através de um coração que arde pelas coisas de Deus. E a gente vê que a igreja de Laodiceia perdeu isso. Jesus está falando, vocês perderam o fervor espiritual. Vocês não são nem frios nem quentes, vocês são mornos. Ou seja, lembra que nós falamos das águas térmicas dessa região? Se é frio, então tem
finalidade terapêutica. Se é quente, também tem, mas se for morno, não serve para nada. Essa é a ideia que Jesus quer trazer. Falta fervor espiritual. Na situação que está, não adianta nada, não vai servir para nada. Tem que mudar essa situação. Aí a gente vê outra forma de medir a temperatura espiritual: coração frio. Mateus 24 fala, porque a iniquidade vai crescer de uma tal forma que o amor vai o quê? Se esfriar. E tem muito crente assim, irmãos. Muito crente que se esfria pelas coisas que acontecem, né? Então estão frios, perderam aquela ardência. E aí tem o terceiro, que é o coração morno, como nós já falamos, que é do capítulo 3:16, quando ele relata aí: é assim, porque é morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Está vendo o que ele está falando? Estou a ponto de vomitar vocês, pelo estado que vocês se encontram, né? Então essa é a situação. E o que Jesus quer mostrar aqui, irmãos? Jesus quer mostrar, segundo o diagnóstico que ele faz dessa igreja, além de ele perceber identificar a falta de fervor espiritual, ele também vê o quê? Que um crente morno, essa identificação de Jesus, é pior do que um incrédulo frio. É pior. E a gente precisa ter essa ideia, por quê? Porque a ideia que a igreja aqui em Laodiceia, né, quando fala que ela era morna, é que ela não estava oferecendo nem refrigério para os que estavam cansados espiritualmente, nem cura para aqueles que estavam doentes espiritualmente. Era totalmente o quê? Ineficaz. E assim então, esse estado de ver dessa forma desagradável, literalmente, ao Senhor. Deus não quer crente morno. Deus não quer crentes apáticos, né? Crentes que não têm fervor espiritual, que não sente absolutamente nada. Então ele realmente quer uma igreja fervorosa nesse sentido. Agora é óbvio que quando eu falo fervorosa, irmãos, eu não estou falando aqui no sentido assim das pessoas ficarem pulando que nem um doido, né? Ficarem girando, né, para lá e para cá. Não é isso que eu estou falando, não. O fervor espiritual é você ter esse desejo, essa fome pela presença de Deus. É você ter aquela expectativa quando você vem para a casa de Deus, de coisas novas, de que Deus pode falar com você, por meio de algo que Deus fale por meio seja do louvor, seja por meio da oração, seja por meio da sua palavra, seja por meio do contato que você tenha com os irmãos, e eles falam algo que era necessário, que você precisava ouvir. Essa comunhão que nós temos, Deus quer uma igreja assim, uma igreja fervorosa, uma igreja que realmente entende o que é essa vida com Deus, irmão. Você já parou para perceber, né, realmente assim, o que nós temos em nossas mãos? Você já parou o privilégio que você tem de fazer parte da igreja do Senhor? Você já parou a bênção que nós temos de poder ter um local onde você tem liberdade para poder cultuar o Senhor? Tem tanto lugar que você não pode nem abrir a sua boca para falar das coisas de Deus, senão as pessoas te prendem. Se eles souberem que você é cristão, eles perseguem você, eles podem maltratar você, eles podem matar você. E tem tantos assim. Nós estamos num lugar onde nós temos total liberdade para agir, total liberdade para cultuar, e muitas vezes nós não damos valor a essas condições que nós temos, que são bênçãos para nós mesmos, né? Então veja que isso então estava desagradando ao Senhor. E uma pessoa literalmente morna é aquela em que há um contraste entre o que diz e o que pensa ser. Então você vai ver, de um lado é o que ela realmente é, e de outro, esse ser morno, esse ser cego à sua verdadeira condição. Então veja, um exemplo claro disso é o fariseu e o publicano. Você vai ver que o fariseu ele vai chegar, vai se sentir, né, uma pessoa superior ao publicano, e fala: aí eu jejuo, eu dizimo, eu oro, eu
não são que nem esse publicano pecador, quer dizer, já está julgando, já está condenando, já está humilhando, já está se sentindo melhor que o outro. E aí o publicano nem coragem de olhar para o céu tinha, batia com a sua mão no peito e falava: Senhor, me perdoa que sou um pecador. Aí Jesus fala: quem que foi em paz para com Deus? O publicano, não foi o fariseu. E muitas vezes uma pessoa morna é exatamente assim. É uma pessoa que pensa ser que é uma coisa, mas na verdade não é. Não é. Ela está se enganando. Ela, na perspectiva dela, pensa que é, mas na perspectiva de Deus não é. Essa é a característica de um crente morno. Terceira característica que Jesus encontra na igreja: Jesus identifica que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. Olha o que fala aí, versículo 17: pois diz, olha que a igreja diz: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Está vendo o que a igreja está se sentindo? Ela fala que é uma igreja rica, abastada e que não precisa de absolutamente nada. Essa é a percepção que ela tem, essa autoconfiança. Mas essa autoconfiança é o que? É absolutamente falsa. Porque olha o que Jesus fala aí na sequência do versículo 17, ele fala: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Percebe o contraste? A igreja pensa ser uma coisa, mas na perspectiva de Deus, Jesus vê outra coisa na igreja. Por isso que muitas vezes nosso coração nos engana, porque às vezes nós pensamos uma coisa e na verdade não é aquilo que você está pensando, ou que você está se achando ser. O Senhor conhece literalmente o coração. Então veja que o auto-engano é uma grande tragédia, irmãos. Então a gente vê aqui na igreja de Laodiceia, eles se consideravam rica, mas era pobre aos olhos de Deus. Em Sardes, eles consideravam viva, mas Jesus fala: vocês estão mortos. Em Esminas, eles consideravam pobre, mas Jesus fala: vocês é rico. Em Filadélfia tinha uma pouca força, mas Jesus fala: eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. E aí ele continua, quando nós vemos a questão do fariseu, como nós já falamos, do publicano, que eles realmente percebe essa diferença, essa distinção. Ele pensa que é uma coisa, mas Jesus olha para ele e mostra que ele é outra coisa. Assim, essa autoconfiança, né? Então, uma igreja morna, que nem é crente nem fria, ela é assim. Jesus identifica assim, uma igreja que acha que é uma coisa, mas na verdade não é aquilo que acha. Também tem a autossatisfação, né? Também é uma grande tragédia. Então você vai ver que a igreja de Laodiceia diz: não preciso de coisa alguma. Essa é uma grande tragédia mesmo, viu? Quando a igreja pensa que não precisa mais de nada, que ela já está satisfeita, né? Aí o que nós percebemos? Uma igreja que acha que não precisa mais de nada, que ela acha que já chegou num ponto, né, de suficiência, onde ela não precisa mais de nada, de nenhuma coisa acerca de Deus. O que nós vemos dentro de uma igreja assim? Orgulho, soberba, autoexaltação. É exatamente isso que nós vamos observar. E isso contagiou essa igreja e a corrompeu, literalmente. Mas Cristo teve de acusá-la de quê, irmãos? Chamando ela de pobre, de cego e de nu. Pobre por quê? Pobre apesar das suas riquezas, cego apesar dos seus pós-frígios, nu apesar das suas fábricas de tecidos. São pobres porque não tem como comprar, irmãos, o perdão dos seus pecados. São nus porque não tem como, né, colocar vestes adequadas para se apresentar diante da presença de Deus. E eles também são cegos porque não conseguem chegar à sua pobreza espiritual.
a sua condição. Aí veja, outra coisa Jesus identifica. Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, prova ali o quê? Provoca o quê? Náuseas. Você já sentiu náusea, irmãos? Sabe o que é náusea? Você sentiu aquela ânsia de vomitar? É isso aqui que Jesus está falando com relação a essa igreja. Eu estou a ponto de vomitar vocês. É uma coisa que estava desagradando ele de uma tal forma, mas de tal forma, que Jesus estava a ponto de vomitar essa igreja. Você já imaginou a seriedade disso? De Jesus falar que ele está a ponto de vomitar. É porque vocês estão me causando náuseas. E o que está causando náuseas? A forma de vida dessa igreja, a maneira como está se comportando. Isso está causando náuseas no Senhor. E aí você vai ver então, aqui que essa igreja, no versículo 16, quando ele fala, assim porque é morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então a igreja de Laodiceia era de Cristo, mas em vez de dar alegria, literalmente estava provocando-lhe náuseas. E aí a gente vê que uma religião morna provoca náuseas ao Senhor. E Jesus, ele trabalha muito essa ideia, irmãos, de que nós precisamos tomar muito cuidado com a forma como nós vivemos diante do Senhor. Jesus não nos chamou para viver um cristianismo puramente nominal e superficial, só de nome, só de boca. Ele não quer isso para nossas vidas. Por isso então ele faz um apelo para essa igreja. Versículo 18, veja o apelo de Jesus. Ele vai se apresentar agora à igreja como um mercador espiritual, como alguém que quer vender algo para essa igreja. E aí olha o que ele fala aí, no versículo 18: aconselho-te que compre de mim ouros refinados pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Está vendo aí os produtos que Jesus está oferecendo para essa igreja? Quais são os produtos que ele está oferecendo? Ele está oferecendo um produto para que eles possam enxergar a realidade dele. Vestimenta, para que eles possam ter vestimentas adequadas para estar na presença do Senhor. E a verdadeira riqueza, ele quer oferecer isso. E aqui nós percebemos claramente, irmãos, que Jesus, ele prefere dar conselhos à sua igreja, em vez de ordená-las. A ideia aqui que ele está aconselhando, eu aconselho a você. Então veja, que ele aqui ele não está forçando. É por isso que Deus ele é tremendo, né? Deus não força ninguém a querer aquilo que não quer. Ele apenas aconselha, orienta. Cabe a quem tomar as decisões, as escolhas? Nós que temos que decidir. Agora, por que é importante ouvir ao Senhor, irmãos? Porque nós vemos que a suficiência está em quê? Em Cristo. Só Jesus pode nos suprir daquilo que nós precisamos. E aqui a gente vê que a igreja ela se julgava que é autossuficiente. Mas os crentes literalmente deveriam encontrar sua suficiência em quem? Em Cristo. Por isso que ele fala, aconselho que compre de mim. É só nele nós vamos ter essa suficiência suprida. Então veja que Cristo então ele se apresenta como um mercador espiritual. Você vai ver que os seus produtos eles são que essenciais. Qual é o preço disso que ele está oferecendo? É de graça. Você não precisa pagar nada. É de graça. E aqui nós vemos notícias que gloriosas para os pobres, para os cegos e para os nus. E ele fala, eles são pobres, mas Cristo tem o que? Cura. Eles estão nus, mas Cristo tem o que? Roupas. Eles estão cegos, mas Cristo tem o que? Colírio para os seus olhos. Então Cristo exorta que a igreja a adquirir, irmãos, ouro para a sua pobreza, vestimenta para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. É isso que ele realmente está oferecendo.
Essas são as mercadorias preciosas que o Senhor oferece, são vitais para a vida do cristão. É isso, né, que nós precisamos ter no nosso coração. Veja, Cristo também lhe chama a igreja a uma mudança de vida. Versículo 19, ele fala: eu repreendo e disciplina quanto amo, sê pois zeloso e arrependa-te. Então você vai perceber aqui que nessa ação, né, de Cristo realmente chamar a igreja para uma mudança de vida, você vai ver que tanto o desgosto e o amor, eles andam juntos, né? E você vai ver que Cristo não desiste dessa igreja, apesar da sua condição, apesar de ele estar pronto para vomitar essa igreja, ele não desiste dela, não desiste, ele a ama, né? E você vai ver que antes de revelar o seu juízo, que aí no caso é vomitar da sua boca, ele vai demonstrar o que? A sua misericórdia, irmãos. Repreendo e disciplino aqueles que amam. Ele é assim, é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Então veja que a disciplina de Deus é um ato de amor. Por quê, irmãos? Porque Deus disciplina a quem de fato Ele ama. Ele não quer que as pessoas sofram juízo. É por isso que Ele repreende, é por isso que Ele disciplina. E a base da disciplina de Deus é o quê? É o amor. É o amor. Nós vemos Davi mesmo. Davi, ele fala uma coisa importante. Ele fala assim, né? Deus fala para ele, depois que ele pecou, Deus oferece para ele alguns castigos, e dentre um deles era cair na mão do inimigo. Aí sabe o que ele pede, irmãos? Ele fala assim: eu quero estar nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. O inimigo não é. O inimigo, se você estiver na mão do inimigo, te destrói. Mas Deus não é assim. Deus age com misericórdia. Está certo que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso é verdade. Mas Davi entendia que mesmo esse Deus aí que está se declarando terrível, Ele é bondoso para aqueles que realmente Ele ama. Ele disciplina, Ele corrige, Ele não quer juízo para os seus. Ele trabalha assim dessa forma. E aí você vê então que Cristo, então, por meio dessa ação de chamar a igreja à mudança, Ele agora convida a igreja o quê? Para a ceia, irmão, ceiar, para ter uma profunda comunhão com Ele. Olha aí, versículo 20, quando fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqui tem uma coisa interessante, né? Esse versículo aqui muitas vezes as pessoas usam, né, para evangelizar, falando: olha, meu irmão, Deus está falando aí que Ele está à porta, abre a porta do seu coração, para que Ele entre na sua vida, para que Ele faça morada em você. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas geralmente esse versículo é usado para isso. Mas perceba que no texto, para quem que a carta é enviada, irmãos? Para a igreja. É para a igreja. Quem Jesus está chamando a atenção? A igreja. Não é a pessoa que não é da igreja, é a igreja. Agora, o que chama mais atenção nisso aqui, né, que a gente percebe, veja que quando Deus convida a igreja para ceiar com Ele, por que Ele está convidando a igreja para ceiar com Ele? Sabe por quê, irmãos? Aqui tem uma situação triste aqui nessa igreja. O que Cristo está fazendo aqui? Que Ele fala, Ele está batendo a porta. Para que Ele está batendo a porta? Para entrar. Sabe onde Jesus está nessa igreja? Do lado de fora. Jesus está do lado de fora da igreja. Ele está batendo na porta. Ele quer entrar no coração daqueles irmãos. E olha que coisa terrível, triste, saber que esses irmãos são crentes, pertencem a uma igreja, mas onde o Senhor deveria estar? Deveria estar lá dentro, mas não está, está fora. E Ele está batendo na porta desses irmãos. Ele quer ceiar com eles, Ele quer entrar na vida deles, mudar a história deles. E é por isso que Ele fala, Jesus está do lado de fora, irmão. É por isso que Ele está chamando a igreja a comunhão com Ele. Por quê? Porque a igreja não tem comunhão com Ele. Já imaginou que tristeza que é você fazer parte da igreja e a igreja não tem comunhão com o seu Senhor?
Afinal de contas, a igreja, para que nós vamos para a igreja? Por causa dele, não é? Tudo que nós fazemos não é por causa de Cristo, o centro não é Cristo, tudo que nós fazemos não é para Cristo. Então, tem alguma coisa estranha com essa igreja. Como Jesus pode estar fora? Mas é isso que está acontecendo, ele está fora. Ele está fora dessa igreja e ele está batendo, irmãos, na porta. Então veja aí que Jesus está fazendo um apelo pessoal. Aqui nós vemos que a salvação é uma questão totalmente o quê? Pessoal. Jesus está lhe chamando, ele quer chamar a igreja, ele quer fazer parte, ele quer chamar a igreja a ter comunhão com ele, irmãos. E a igreja precisa abrir a porta da sua vida, do seu coração para ele. E aí outra, Cristo mostra a necessidade de uma decisão pessoal, porque ele está falando, estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei. Então cabe a pessoa abrir. Então veja aí que é uma necessidade, uma decisão pessoal, ele está chamando, ele quer entrar, mas você tem que abrir a porta para ele entrar, é isso que ele está falando. E aí a gente vê que Cristo também revela a sua insistência, quando ele fala, estou à porta e bato. Então ele está ali batendo na porta. E olha, irmãos, como é que Jesus bate na porta de um cristão? Através das Escrituras, através de um sermão, através de um hino, através de um louvor, através de circunstâncias, de um acidente, de uma doença, de uma tragédia. A grande verdade é que muitas vezes Deus está batendo na porta e nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ele está falando por vários meios, mas nós estamos com o nosso coração fechado. Nós não queremos ouvir a voz de Deus. E Ele fala, e Ele está falando. E qual é a promessa então de Cristo que Ele faz a essa igreja que está nessa condição? Número 1, nós vamos ver no versículo 14 que Jesus tem que competência para fazer a promessa. Afinal de contas, Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Veja aí que ele fala no 14, quando ele fala, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus tem competência para fazer essa promessa. E aí, o que acontece aqui, irmãos? Que ele está falando o quê? A verdade. Ele é a verdade. Ele é testemunho dessa verdade. Nós vamos ver que o diagnóstico dessa igreja é o quê? Que ele faz é o quê? Verdadeiro. O seu apelo à igreja deve ser o quê? Levado a sério. Porque ele está chamando atenção. As suas promessas às igrejas são o quê? Confiáveis. Por quê? Porque é ele que está falando. E a Bíblia fala que ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Se ele está falando, ele vai cumprir essa promessa. Ele, Jesus, é verdadeira e absoluta, né? A sua vontade, né, é verdadeira e absoluta. E nós podemos o quê? Crer, porque são confiáveis as coisas que o Senhor fala. E nós precisamos disso, irmãos. Ter essa certeza, por quê? Porque é Ele que vê tudo, é Ele que sonda tudo, é Ele que conhece tudo, é Ele que cumpre todas as coisas. Então Ele tem competência para cumprir. Outra coisa, Jesus tem autoridade, irmãos, para tornar a promessa o quê? Realidade. Porque quando ele fala que ele é o princípio da criação, no versículo 14, o que nós vemos na criação? Deus não chega lá e fala, e haja luz, houve luz. E ele começa a criar todas as coisas, pelo poder da sua palavra, por meio das coisas que eram criadas. Mas a ideia é que ele tem poder e autoridade para colocar essa promessa em realidade para a vida daqueles que creem nele e confiam nele. Ele pode fazer isso, ele tem autoridade para isso. Aquilo que ele fala é a verdade, ele é testemunha verdadeira. O que ele fala, ele cumpre, então ele tem essa autoridade. E por último, nós vamos ver que Jesus tem poder para conduzir os verdadeiros vencedores ao seu trono de glória. Versículo 21, 22, para encerrar, fala: o vencedor dá-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos,
Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. É interessante que em todas as 7 cartas, Jesus sempre terminou com uma promessa a quem? Aos vencedores. Quem que são esses vencedores? Não são um grupo de uma elite dentro da igreja, né, separada, mais espirituais. Não, irmãos. Mas são os verdadeiros crentes que confiam em Cristo, que vivem uma vida com Ele. E Jesus está prometendo, irmãos, promessas somente aos vencedores, àqueles que confiam deliberadamente nele, que esperam nele, que confiam nele, que entendem que de fato o que ele fala, o que ele promete, ele vai cumprir. E a promessa aqui, literalmente, é somente para aquele que é considerado vencedor. Por isso, ele tem poder para conduzir os vencedores para que eles estejam aí junto com ele no trono da sua glória, que eles possam experimentar essas bênçãos espirituais nele. E que Deus, irmãos, nos ajude como igreja a refletir acerca de todas as verdades. Será que nós estamos vivendo dessa maneira, né? Será que o diagnóstico que nós temos de nós mesmos é o mesmo diagnóstico que Jesus tem com relação às nossas vidas? Né? Nós precisamos pensar, irmãos, acerca disso. E acima de tudo, entender que a coisa mais triste que deve ser é você viver uma vida com esse Cristo do lado de fora. E Ele está ali todo momento batendo na porta do seu coração para mudar essa situação. Porque Ele ama você. Por isso Ele está corrigindo. Por isso Ele está repreendendo. Por isso Ele está de alguma forma ou outra disciplinando. Para que você enxergue, dê ouvido à sua voz. Para que você mude de situação e receba as bênçãos da parte dEle. E que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos todas essas verdades. Que Ele nos ajude realmente a tornar realidade essas verdades que Ele tem ensinado. Que nós possamos realmente sermos vistos pelo Senhor da forma como Ele quer. Que a gente não se engane. Não fique imaginando que nós somos uma coisa, mas Jesus vê outra coisa. Mas que nós possamos fazer uma reflexão acerca da nossa vida e pedir para o Senhor, assim como o publicano fez: Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Me ajuda a mudar, me ajuda a ser diferente, me ajuda a viver uma vida agradável ao Senhor, me ajuda a entender essas verdades, me ajuda a vivê-las. Não me deixa ser apenas um crente superficial, nominal, mas que todas essas verdades possam fluir da minha vida de uma tal forma que eu possa resplandecer para todos aqueles que estão à minha volta. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos assim. Vamos orar. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus.